Mateus capítulo 5, versículo 1. Nós estamos falando sobre as Escrituras de Cristo. Já falamos sobre as Escrituras do pecado, as Escrituras de Deus. E o tema nessa noite é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, parte 1. Porque eu tentei fazer todas, mas ia ficar muito extenso. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. João 5,39 fala: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim, diz Jesus. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Já falamos anteriormente sobre o livro de Mateus. Mateus significa o presente de Deus, dádiva de Deus. Ele deixou tudo para seguir Jesus, ele foi um dos apóstolos do Senhor, e que ele tem o objetivo de demonstrar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias de Israel. Faz 60 citações proféticas do Antigo Testamento, e nessa noite nós vamos acrescentar um detalhe também. Além de Jesus Cristo ser o Rei, ele fala muito sobre o reino de Jesus. Nós falamos anteriormente sobre o nascimento de Jesus, sobre a chegada do Rei, sobre a visita dos magos, sobre a matança dos inocentes, a volta do Egito, sobre a pregação de João Batista, que era arrependimento, sobre a preparação do caminho do batismo de João, sobre a tentação de Jesus, sobre o começo do ministério de Jesus, sobre os primeiros, aqueles que ele chamou, e falamos sobre o chamado eficaz também. E agora nós veremos o primeiro grande sermão de Jesus, falado aqui no livro de Mateus. No livro de Mateus tem 5 grandes sermões. E o foco desses sermões, como nós falamos, é sempre o reino dos céus. Sempre o reino de Deus. O evangelho do rei sobre o reino do rei. Para ser rei tem que ter um reino. E nós vimos anteriormente em Mateus 4,17 que fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E que Deus venha iluminar as nossas mentes através do seu Espírito Santo, e que possamos nessa noite ser exortados, corrigidos e aprendermos com esse maravilhoso sermão do nosso Senhor. Em primeiro lugar, qual que é o contexto? Versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Qual que é o local? A Bíblia fala que ele subiu ao monte. Esse é um ponto bastante interessante, porque nós sabemos que tudo que foi escrito não foi escrito em vão, foi escrito com um propósito. E esse texto aqui faz nos lembrar de Moisés. Esse começo do texto. Nós podemos fazer um paralelo, uma relação histórica com ele. Porque a Bíblia nos mostra que Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. E Jesus agora sobe o monte para proferir a lei de Deus. E o versículo continua dizendo que ele se assentou, como se assentasse. Esse ponto também não foi colocado em vão. Antigamente, os mestres e rabinos, na maioria das vezes, eles se assentavam para ensinar. Como às vezes as pessoas assistem séries antigas e mostram a pessoa sentada ensinando os demais, todo mundo em volta. E Mateus, ao citar isso nesse momento, ele quer representar, ele quer nos mostrar o grande mestre, o grande Messias que o povo estava aguardando. Outro ponto interessante também, para quem que é o sermão? Vendo Jesus as multidões, subiram ao monte como se assentasse. Mas aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los.
Como nós vimos anteriormente, semana passada, há uma grande diferença entre multidões e discípulos. E aqui temos novamente essa distinção. Os ensinos de Jesus eram para os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que tinham abraçado a mensagem de Cristo, abraçado a mensagem do reino e criam que Jesus era o Messias. Então, primariamente, o sermão é para os discípulos. Amados, ainda é hoje isso. Os ensinos de Cristo, o conhecer de Deus e a sua palavra é para os discípulos de Jesus. Se abraçamos a mensagem do Senhor, cremos que Ele é o Messias, o Rei dos Reis, o grande Salvador, estamos sendo ensinados pelo Senhor. Agora, se fazemos parte das multidões, não estamos sendo ensinados, santificados pelo Senhor. Nossas mentes foram iluminadas. Nossas mentes ainda estão sendo iluminadas pelo Espírito Santo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Se não for assim, jamais entenderíamos aquilo que o Senhor está nos dizendo. Ninguém é capaz de aprender nada da palavra de Deus antes de ser salvo. Ninguém é capaz de aprender algo sobre Cristo antes de Ele ter sido trazido pelo Pai até Ele. Como nós falamos terça-feira sobre o chamado eficaz do Senhor. Mas sobre o que é o sermão? Muito se tem falado sobre o que seria esse sermão. Muitos pontos estudiosos têm sido colocados de acordo com o tempo. Muitos apenas falam que o Sermão do Monte traz algumas dicas de como as pessoas deveriam viver para ser felizes. O grande problema disso é o conceito acerca de felicidade que esse mundo tem. Mas o Sermão do Monte refere-se à ética daqueles que entram no reino de Deus e que foram trazidos por Deus até Cristo. Como temos visto e aprendido, o Rei chegou, o reino chegou. É chegado o reino dos céus. E aqui temos o que é esperado daqueles que fazem parte desse reino. O que é esperado daqueles que desejam fazer parte do reino de Deus. E há tesouros riquíssimos nesse sermão. Quanto mais lermos, estudarmos, mais seremos beneficiados por eles. Mais o Senhor vai nos moldar aquilo que Ele deseja de nós. Nós somos discípulos de Jesus? Nós desejamos realmente ser ensinados pelo Senhor? A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, nós temos sido beneficiados pela leitura e estudo da palavra de Deus? Aqui nós temos um mapa da verdadeira felicidade, da verdadeira satisfação no Senhor. Isso você não vai encontrar nas livrarias de autoajuda, nos livros de autoajuda. Você não vai encontrar em psicólogos, em vídeos na internet de coaches. Você vai encontrar apenas na palavra de Deus e em Cristo. Agora vamos falar sobre as bem-aventuranças. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Começa dizendo bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Ela vem do grego makarios, que primariamente significa feliz. Algumas traduções da Bíblia ainda falam assim: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas não é simplesmente feliz. Porque a definição de felicidade é muitas vezes distorcida. O mundo está feliz, ele está contente fazendo suas vontades e seus desejos. O mundo está feliz, satisfeito com seus pecados, ele está satisfeito com as suas maneiras de viver, com as suas rotinas. Alguns dizem que felicidade são momentos, alguma coisa que se vive, ou que se refere a alguma coisa que você tem. Eu conheci uma pessoa que falava exatamente isso, que felicidade não existe, que felicidade você cria, são momentos que você tem em sua vida. Por exemplo, às vezes você dá a oportunidade de você passear, por exemplo, naquele momento você fica feliz. Não que você seja feliz, não que felicidade exista. Mas felicidade é apenas um momento, ou algo que tu ganha. Esse não é o contexto bíblico de felicidade. É muito mais profundo que isso. Interpretar Macários como feliz leva ao erro de ver as bem-aventuranças como uma série de exortações sobre como ser feliz.
Nós caímos muitas vezes no erro de errar o alvo em relação àquilo que Jesus está dizendo. Então, se eu quero ser feliz, então eu vou... onde quero ser feliz, então o que eu tenho que ser? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. King Jones fala assim, pelo contrário, as bem-aventuranças são uma série de declarações proféticas sobre o que Deus concede àqueles que Ele recebe em seu reino. Bem-aventurado nas Sagradas Escrituras significa aqueles que recebem o favor divino, aqueles que são abençoados pelo Senhor. A ênfase não é a felicidade que nós conhecemos nessa terra, mas na verdadeira felicidade. O reino de Deus é a chegada do favor divino. Quantos exemplos nós temos nas Sagradas Escrituras? Do meu xará, Estevão, feliz, regozijante, sendo apedrejado. Felicidade é experimentar as bênçãos do reino, é a chegada do favor divino, é experimentar a graça e o favor de Deus. Por isso, bem-aventurado é aquele que é agraciado, aquele que é favorecido por Deus. A verdadeira felicidade não está nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós temos. Não é um pagamento de nossas virtudes, mas é um presente de Deus, é um presente da graça. Não é algo que nós conquistamos por esforço, mas um dom que recebemos junto com a fé. É um presente de Deus. Abra comigo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A felicidade desse mundo, ela é temporal. Como aquele senhor citou. Passa, é um momento. Mas o bem-aventurado, a felicidade do bem-aventurado é eterna. Irmãos, mas nós não devemos considerar as bênçãos de Deus como algo imprudente, sem seriedade, ou como diz de forma leviana. As bênçãos perderam o significado correto em nossos dias. Tudo para as pessoas muitas vezes é abençoado. Elas se sentem abençoadas, têm dias abençoados, baseado no seu perfil que diz que tudo está indo de acordo com aquilo que eles desejam. Se tudo está indo conforme eles desejam, de acordo com as suas vontades, os seus desejos, quando nada está te incomodando, então, estou sendo abençoado por Deus. Se eu não tenho lutas, estou sendo abençoado por Deus. É isso o que as pessoas pensam. Ouvimos e lemos, Deus te abençoe em todos os lugares. No final de mensagens, nos hashtags, em postagens de redes sociais, em adesivos em todos os lugares, inclusive em para-choque de caminhões. Outra coisa também é Deus abençoe o nosso Brasil. Isso deveria ser uma oração de dependência. Mas muitas vezes é uma declaração presunçosa e arrogante de que Deus vai nos abençoar, não importando aquilo que nós façamos para nossa como nação. As bênçãos de Deus, elas são coisas sérias. Deus não abençoa as pessoas levianamente e indiscriminadamente. Deus abençoa o seu povo de acordo com a sua aliança, de acordo com o seu decreto, de acordo com aquilo que Ele deseja fazer. E a Bíblia fala que é constante o seu amor e a sua bondade por nós.
E nós temos que aprender que somente aqueles que estão nessa aliança, que fazem parte da igreja de Jesus, é que são esses bem-aventurados. Somente os salvos pelo Senhor, somente aqueles por quem Cristo morreu e foram redimidos por Cristo, é que podem ser colocados nessa lista de Mateus capítulo 5. Somente esses são bem-aventurados. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu gostaria de fazer uma divisão das bem-aventuranças. Volta lá no livro de Mateus, capítulo 5. É importante nós entendermos de que forma que está organizado as bem-aventuranças. Perceba que as bem-aventuranças começam no versículo 3 e vão até o versículo 10. O 11 e 12 está falando em relação ao versículo 10. Dos versículos 3 ao 6, elas são atitudes esperadas diante de Deus, que é o que nós vamos falar nessa noite. Ou seja, atitudes em relação a Deus. Do versículo 7 ao 10, que nós vamos falar semana que vem, são as atitudes esperadas em relação aos homens. E outro detalhe muito importante, veja comigo, no versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças começam e terminam com esse texto. O reino de Deus é presente e ao mesmo tempo futuro. E aguardamos com esperança. Aqui Cristo está nos mostrando que aqueles que estão nele fazem parte do reino dos céus. Começa e termina com porque deles é o reino dos céus. É muito importante entendermos que as bem-aventuranças foram colocadas também num contexto de perseguições, que nós vamos ver a semana que vem também sobre isso. E aqui temos promessas maravilhosas de que as perseguições, as aflições são temporárias. Nós vemos principalmente que aqueles que fazem parte do reino de Deus, o presente, ainda não desfrutam de toda a glória do reino futuro. Nós não encontramos ainda satisfação total. Há ainda muitas perseguições, muitos desafios, muitas dores, muitas aflições, ainda abandono, há ainda morte. Abra comigo o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, essa semana um menino me mostrou uma postagem de uma pessoa, de um pastor, mostrando a foto do Brasília, e escrito assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como se isso aqui tivesse a ver com política. Inclusive eu já vi alguém pregando uma vez falando que essa expectativa era de esse mundo ser moldado, mudado, transformado pelo aquilo que nós iríamos fazer. Não é isso que a palavra de Deus diz. No versículo 17 fala que nós seremos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Chegará um dia em que seremos totalmente libertos do pecado e da morte. É esta expectativa que nós aguardamos. A expectativa do dia que nós seremos totalmente libertos da corrupção, não teremos mais pecados, não teremos mais vaidades, como diz a palavra de Deus. Os bem-aventurados aí nesse momento serão revelados. Os filhos de Deus serão revelados nesse momento. O reino dos céus é de pessoas que não encontram satisfação nas coisas dessa vida, nos bens, dinheiro, felicidades e prazeres. Então nós vamos ver as bem-aventuranças em relação a Deus. Volte lá, Mateus capítulo 5.
Versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro é os humildes de espírito. O que significa? Tem uma tradução que é melhor expressa, que ela fala assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Aqui o significado da palavra humilde, ela significa pobreza, tem a ver com pobreza. E nós já vamos explicar por quê. Abra comigo Isaías capítulo 61. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim no livro de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Pregar boas novas aos quebrantados. O termo hebraico é similar ao termo grego, que quer dizer pobre e afligido. Como na outra Bíblia ele fala em pobres, aos quebrantados é aos pobres. A palavra grega é tokos, não sei se fala assim porque grego não... Significa pobre, significa carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. Então quer dizer que todo pobre vai ser salvo. Muitos se tornaram pobres na história, principalmente a história bíblica, por causa do quê? Por causa de doenças, por causa da morte de alguém, por causa de derrotas. Inclusive nós vemos várias vezes viúvas com filhos muitas vezes totalmente pobres, sem sustento, e que Deus abençoava depois delas, por causa da velhice também. Ou seja, o pobre não tinha como prover o seu sustento. E o que a pobreza gera? Dependência. A pobreza espiritual aqui, ela gera dependência total de Deus. Ou seja, não tem onde cair morto, que nem fala. É um mendigo que não tem nada para reivindicar. O pobre, quando ele se achega, pobre espiritual, quando ele se achega diante de Deus, ele não diz: Senhor, eu vim aqui para pedir os meus direitos perante o Senhor. Jesus faz uma referência material ao material, mas aqui tem a ver com uma dependência espiritual. Veja, pobre de espírito é uma atitude de dependência, uma pobreza interna, depender totalmente de Deus. Pode ter bens, dinheiro, casa, saúde, mas tudo que nós temos pertence a Deus. E isso é muito importante nós entendermos também. Como a história de Jó, tudo aquilo pertencia a Deus. E ele pode tomar e tirar ao momento que ele quiser. Um grande exemplo disso é o jovem rico. Ele era avarento, amava o seu dinheiro, confiava nos seus bens e ele se achava rico espiritualmente. E Jesus declara em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24, ele fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não há como conhecer e se apropriar das riquezas de Cristo sem primeiro abrirmos mãos daquilo que achamos ser nossas riquezas. Na quarta bem-aventurança fala em serem satisfeitos. Mas devemos entrar vazios para que possamos ser cheios. Ser pobre de espírito é como se fosse a entrada no edifício. Nós não podemos entrar sem antes ficarmos vazios. E esses são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Os homens vivem e morrem, lutando para serem ricos. Como diz a música lá, um versículo: a sanguessuga tem duas filhas. Dá. Os homens vivem para ter mais. Se você tem o carro de 2022, você quer o carro de 2023. Se você tem o carro de 2023, você quer o teu carro de 2024. Está em 2024, quer o carro de 2025. Mais e mais. Os homens nunca ficam satisfeitos. Mas a Bíblia afirma: bem-aventurado aqueles que dependem totalmente do Senhor.
Ser pobre de espírito significa que Deus nos dá uma atitude adequada para com nós mesmos e para com Ele. Nós precisamos ver que nós carregamos uma dívida de pecado. E, consequentemente, nós estamos falidos diante de Deus. Feliz é o homem que se aproxima de Deus, sabendo que a sua falência espiritual, e dessa maneira se agarra à graça de Deus. Por que nós somos salvos pela graça do Senhor? Porque se nós tivéssemos que pagar, nós não temos condições, nós não teríamos condições. Enquanto os homens pensarem que podem tudo com suas forças, eles acharão que são ricos espiritualmente. Jesus veio por quem? Pelos quebrantados, pelos pobres, pelos miseráveis, pelos falidos espirituais. O orgulho e a avareza são virtudes, que diz o Samuel entre aspas, daqueles que não fazem parte do reino dos céus. O Espírito da nossa época fala para nós nos expressarmos, para nós acreditarmos em nós mesmos. Ou seja, autossuficiência e autoconfiança. Mas enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nós vamos perder as bênçãos da presença de Deus. E de fazer parte do seu reino, nem mesmo somos cristãos de verdade. Nós aprendemos que nós temos que ser, nós temos que nos orgulharmos, que nós não devemos nos arrepender com esse mundo. Ensinamento totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Mas ele vai ficar chateado se você falar isso. Aqueles que são bem-aventurados, eles têm atitude como a daquele publicano na parábola, que o fariseu da parábola confiava em si mesmo, e em suas obras diante de Deus. Mas em contraste, o publicano disse assim: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E é assim que nós devemos nos achegar perante o Senhor também. No versículo 4 de Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Muitas pessoas utilizam esse versículo de forma errada. Quando alguém está chorando porque bateu o dedo, por exemplo, o Lucas machucou o pé, aí ele solta assim: a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Muitos outros ainda estão chorando por alguém que faleceu, por causa da família, por causa do trabalho, por causa do namoro que não deu certo. Daí as pessoas chegam: bem-aventurados que choram, que serão consolados. Tantos outros exemplos que nós podemos dar. Mas é isso que a palavra de Deus diz? É esse o contexto da palavra de Deus? É óbvio que não. Convido você a abrir a palavra de Deus novamente no livro de Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1, novamente, a palavra de Deus diz assim. Versículo 1 até o 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para consolar todos os que choram. Que choro que é esse? Não é o choro de alguém que bateu o dedo na porta. Não é o choro de alguém que caiu de bicicleta. É daqueles que fazem parte do reino. Esses serão consolados. Aqueles que fazem parte da aliança, esses serão consolados. E conforme Isaías nos mostra, é aqueles que não tinham experimentado ainda a chegada do reino de Deus. Eles estavam sendo atacados, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo expulsos das suas casas. E essas estavam sendo destruídas. Estes seriam consolados. Então veja bem,
São aqueles que choram por causa da situação desse mundo, choram por causa do pecado, choram por causa da injustiça, por causa da violência, por causa da corrupção, por causa das imoralidades desse mundo. Choram por causa da presença do pecado. Choram por pertencer ao reino de Deus e estão sendo perseguidos, afligidos, atacados, abandonados por esse mundo. Ou seja, eles estão sofrendo por causa do reino dos céus. Na primeira bem-aventurança vimos os pobres de espírito. E agora ele vai além, uma vez que nós devemos reconhecer a falência espiritual, nós devemos também lamentar, nós devemos também chorar por causa disso. Mas a Bíblia nos dá uma grande promessa. Nós seremos consolados. O pecado de nosso país, ele não é lamentado. Não é reprovado também. Não é nem mesmo tolerado. Mas ele é celebrado. O pecado do nosso país muitas vezes é celebrado. A nossa sociedade não lamenta o pecado. Ela lamenta porque os outros não fazem igual a eles. Eles desejam, conforme Romanos fala, que eles também façam aquilo que eles fazem. Thomas Atkinson fala assim: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Para o mundo, lamentar o pecado é constrangedor, fora de moda. Inclusive as pessoas, conforme o pecado original nos mostra, culpam a Deus ou culpam outras pessoas por causa dos pecados por ele cometidos. Para o cristão, no entanto, esse lamentar do pecado é um caminho para a alegria. Esse chorar por causa do pecado é um caminho de alegria. Aqueles que estão em Cristo choram por causa dos seus pecados e por causa da situação desse mundo. Mas tem uma promessa maravilhosa. Eles serão consolados. Versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A ideia de ganhar o mundo, herdar a terra, seja como indivíduo ou nação, é muito antiga. Tem um desenho clássico que eu gostava muito, que é o Pink e Cérebro. Que o Pink sempre perguntava assim: o que você quer fazer essa noite, Cérebro? E o Cérebro sempre respondia: a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Os mais velhos vão lembrar desse desenho. Os mais novos não. Os do tempo da Pepa não vão lembrar. Como a Torre de Babel, por exemplo, eles queriam ser o quê? Reconhecidos, eles queriam ser celebrados, eles queriam se achegar a Deus, ser igual a Deus. Esse parece ser o objetivo da humanidade caída, tanto indivíduo quanto coletivo. Eles querem se tornar, eles querem ser celebrados pela acumulação, realização ou expansão das fronteiras. Quantas guerras que nós temos que estão acontecendo para tomada de território, para conquista de territórios. Mas as pessoas e o povo que o fazem assim se inclinam na direção da avareza e se inclinam na direção da arrogância. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. É importante nós lembrarmos que aqui tem relação com Deus. Hoje de manhã eu ouvi um pastor, ontem eu acho, que alguns acham que mansos é tipo um cachorro manso. Que ele não morde, ele não é bravo, ele não late e não ataca ninguém. Quando você lê aqui mansos, muitas pessoas acham que é isso mesmo. Mas não é isso. O contexto é de Salmos capítulo 37. Lembra que nós lemos no começo do culto? Salmo capítulo 37. O versículo 7 ao 9 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então vemos que esta é a mansidão, é a espera. É daqueles que esperam, daqueles que se sujeitam à vontade de Deus. É no sentido de humildade, ao contrário da arrogância. O que é arrogância? É arrogar algo para si.
De querer decretar que Deus faça alguma coisa naquele momento. Deus tem que fazer isso agora. Eu quero que Deus faça isso agora. Se tal presidente ganhar, é porque nós não oramos de verdade, porque nós não decretamos de verdade, porque o povo não teve fé. Não são mansos. Os arrogantes que pensam que pode ser chegar a Deus cheio de ordem, cheio de decretos, cheio de pedidos, cheio de determinações. Mas aqui nós temos que os mansos são aqueles que descansam em Deus, esperam nele e se sujeitam a ele. Mesmo que tudo dê errado, que tudo aconteça contrário àquilo que queremos, nós nos sujeitamos a Deus e a sua vontade. Mesmo que olhemos para os lados e só nós vemos corrupção, dor, violência, injustiça, mas nós cremos que Deus em tudo isso tem um propósito perfeito. Mesmo que você olhe para Brasília e só veja corrupção, mesmo que você só olhe para o STF e só veja injustiça, Deus tem um controle perfeito de todas as coisas. E ai daquele que é injusto. Por isso que Cristo nos diz em Mateus capítulo 6, veja comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o que se veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ansiedade é incredulidade. É não crer em Deus. É duvidar das promessas de Deus e de sua palavra. Aqueles que são mansos descansam no Senhor, estão satisfeitos sempre em Deus, como nós lemos lá no Salmo 37. Ou seja, mansidão é humildade e submissão a Deus e a sua vontade. E você é manso? Você espera no Senhor com humildade? Ou você é ansioso? Ou você fica dando ordens para Deus? Ou você fica querendo decretar as coisas? Ou descansa em Deus, espera nele e se sujeita a ele? A mansidão não faz parte do nosso estado decaído natural. Nós não somos mansos nesse sentido de verdade. A parte de Deus, nós somos todos ansiosos. Todos desejamos saber o que vai acontecer, ficamos preocupados com aquilo que vai acontecer. Quando fomos justificados, a mansidão de Cristo é acreditada a nós pela fé. Mansidão é um fruto do Espírito. Gálatas 5:23. E em nossa santificação, o Espírito Santo está nos transformando em mais de Cristo. Portanto, a bênção desta bem-aventurança é que aqueles que olham para Cristo com fé herdarão a terra. Aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que se sujeitam a Deus. Porque foram creditados com sua mansidão e receberam o dom do Espírito, que nos conecta a Cristo e nos transforma à sua semelhança. Por que todos os apóstolos de Jesus, todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que seguiam a Jesus, morriam felizes? Porque eles aguardavam algo muito maior. Eles confiavam, eles se sujeitavam a Deus. Eles não ficavam ansiosos se iam morrer ou não amanhã. Eles olhavam lá para frente e confiavam nas promessas do Senhor. E a Bíblia fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E o versículo 6,
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui nós temos referência ao Salmo 107. Abra comigo, Salmo 107. Versículo 5, versículo 6 e versículo 9. Salmo 107, versículo 5, versículo 6 e versículo 9 diz assim: Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Pois desedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. A fome e sede, elas são necessidades naturais. E aqui vemos que aqueles que fazem parte do reino de Deus têm sede e têm fome de justiça. Primeiro, os pobres de espírito, eles lamentam por sua pobreza. Em segundo, choram por causa dos seus pecados e são consolados. Quando lamentamos nossa pobreza e choramos por causa do pecado, clamaremos também a Deus para que a sua justiça seja satisfeita. Mas não é qualquer justiça. Lembra que nós falamos anteriormente em Mateus 13:15. Veja lá comigo, Mateus capítulo 3, versículo 15, que Jesus fala assim: Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir toda a justiça. Aqueles que são bem-aventurados, eles têm fome e sede de justiça. Aqui a justiça se refere ao correto relacionamento com Deus, a correta observância dos mandamentos do Senhor. Então aqui a fome e sede de justiça é fazer da sua vida, é ter necessidade de andar corretamente perante Deus. Buscar a todo custo andar de forma que Cristo andou. Não na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. É a necessidade de andar segundo os mandamentos, conforme a vontade de Deus. É cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia nos dá uma promessa também. Nós seremos fartos. Em João 6,35 fala, Jesus disse: O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porque nós seremos fartos. Quando se fala em justiça, nós já pensamos nos outros. No que os outros estão fazendo errado. Muitas vezes nós pensamos nos governos humanos, nos prefeitos que foram presos, nas suas corrupções, nas suas injustiças. Não demoramos em proferir juízo quanto a eles. Mas aqui a fome e sede de justiça tem a ver conosco em relação a Deus. E nós observarmos verdadeiramente os mandamentos do Senhor. E nós nos deleitarmos realmente na vontade do Senhor. Em termos satisfação no Senhor em sua palavra. Estar faminto por justiça é ansiar pelo domínio de Deus em nossas vidas. É estar sedento pela palavra de Deus e pela companhia daqueles que são piedosos. Nós desejamos também que a nossa sociedade seja purificada e que haja justiça. Você tem sede e fome de justiça? Você busca a santidade em sua vida pessoal? Você está satisfeito em viver ou você está satisfeito em viver de qualquer jeito? Estar satisfeito com as migalhas de santidade e com alguns momentos que buscam fazer a vontade de Deus? Você está satisfeito em ler a palavra de vez em quando? Os bem-aventurados anseiam pela justiça de Deus e a buscam de todo o seu coração. Para nós concluirmos, aqui Jesus nos fala da verdadeira felicidade. E hoje nós falamos sobre as bem-aventuranças em relação a Deus. Pobreza de espírito. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. E nós repetimos muito isso. Para nós nos lembrarmos que nós éramos falidos espiritualmente. Só assim que nós podemos ser bem-aventurados, quando nós reconhecemos que nós estávamos mortos. Nós não tínhamos nada para apresentar diante do Senhor. Fala também daqueles que choram,
que choram por causa dos seus pecados, choram porque esse mundo é corrupto e mau, imoral e pervertido. E há uma promessa maravilhosa, como nós falamos, serão consolados. Os mansos, aqueles que descansam, confiam e se sujeitam a Deus e a sua vontade. Estes aguardam com grande ansiedade o dia do Senhor. O dia que nós estaremos com Ele, seremos glorificados, não mais teremos pecados, não mais teremos corrupções. E ainda os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que desejam cumprir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, e o fazem porque amam o Senhor. E aqui nós temos uma grande promessa. Estes serão fartos. E você? Foi salvo por Jesus Cristo? Você nasceu de novo? Você busca o Senhor de todo o seu coração? Você ama o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Eu desejo nessa noite, amados irmãos, que essa palavra seja aplicada nos nossos corações. E que possamos todos os dias crescermos no conhecimento de Deus em sua palavra. E que Deus seja louvado.